e fez vários milagres. Abriu o Rio Jordão, o azeite da viúva foi aumentado, o menino morto dessa própria mulher que foi ressuscitado, o veneno da panela foi tirado. O nome de Eliseu significa Deus é a minha salvação. E eu queria pegar esse texto, já visto que nós estamos no início de ano, nosso pastor está aí montando a equipe de líderes na obra de Deus, para trabalhar em frente os departamentos durante esse ano todinho de 2026. Irmão, ser líder, trabalhar na obra de Deus é um privilégio. Todos nós temos um grande privilégio de ser chamado para representar Deus na face da terra. Mas o líder, irmão, ele é um privilégio diferenciado. Porque a chamada a ela é geral. Toda a igreja, todo aquele que é salvo foi chamado para representar Deus na face da terra por meio da pregação do Evangelho. Mas no meio da igreja, dentro dessa igreja que foi chamada, que é a chamada geral, tem as chamadas específicas. Você vai ver isso na Bíblia. Toda a nação de Israel foi chamada para representar Deus perante as demais nações. As 12 tribos da nação de Israel foi chamada para representar Deus na face da terra. Cerca de 2,5 milhões de pessoas caminham no deserto até entrar na terra prometida. Dessas 2,5 milhões de pessoas, de 12 tribos, Deus chama uma tribo para ser diferenciada das demais. Essa tribo, que é a tribo de Levi não recebeu herança entrar na terra prometida. Ela era mantida pelas demais 11 tribos. Essa tribo de Levi, que é chamada, uma chamada específica, todos os seus membros eram para cuidar do tabernáculo e posteriormente do templo que foi construído por Salomão. Toda a tribo teria que transportar o tabernáculo, desmontar, montar, fazer a faxina do tabernáculo, montar a guarda no tabernáculo, limpar os utensílios, fazer tudo. Toda a tribo de Levi tinha esse propósito, chamada específica. Então, se Deus te escolheu por meio do nosso pastor para você dirigir um trabalho, levanta a mão, glorifica a Deus e reconheça diante de Deus que você tem uma chamada. Dedique a essa chamada, valoriza essa chamada. Louvado seja o nome de Deus. Ei, e da tribo de Levi ainda tem uma chamada específica. A família de Arão. Somente sacerdote, sumo sacerdote, poderia assumir o cargo se fosse da família de Arão. Ninguém mais oferecia sacrifício no tabernáculo e no templo se não fosse da família de Arão, irmão de Moisés. Chamada específica. Tem muitos na igreja, quando eu digo na igreja, de um modo geral, tem chamada específica, mas não valoriza, não busca, não investe no ministério, não dedica ao ministério. E às vezes assume o trabalho sofre, ou o trabalho atrofia, porque ele não se dedica ao ministério, a chamada. E ele tem chamada, ou ela tem chamada. Veja, chamada específica. E o interessante é que até hoje em Israel, o judeu ortodoxo ainda segue essa linha da tribo de Levi e da família de Arão, a respeito dos trabalhos do templo. A gente sabe que não tem lá, mas ainda mantém a família, a linhagem que eles acreditam que no futuro ainda irão trabalhar no templo. E aí alguns quesitos, uns 4 ou 5 aqui bem rapidinho, que eu acho que o líder, eu e você, todos nós que somos chamados para trabalhar em trabalho específico, precisam de ter. Eu vou ler o versículo 8, diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem. E eu vou tomar a vida de Eliseu aqui, por exemplo, e fazer algumas aplicações. Onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa por nós é um santo homem de Deus. Veja que a palavra, há um pronome aqui que ela diz um. Ela não disse: veja que esse homem é um dos santos de Deus que passa por aqui. Havia outros pregadores itinerantes que passavam por lá.
Mas ela disse: esse é Dirachuricanta Uramanaia diferente. Ele é santo. E ele é homem de Deus. É uma das características dos princípios de quem é chamado para liderar trabalho na igreja. Ser homem e mulher de Deus. Todos aqui são homens e mulheres de Deus, mas o que ele vai liderar trabalho precisa ser homem e mulher de Deus de verdade. O pastor nos pediu para fazer uma visita ontem, nós saímos de lá quase 10 horas da noite da casa de um casal, e chegou um momento que eu disse para ele: a gente precisa de ser homem. Eu não estou aqui te criticando, nem nos criticando a gente, mas nós precisamos ser homem, ou seja, precisa ser determinado e resiliente para dizer: isso eu não quero na minha vida, isso eu não quero na minha casa, isso eu não quero no meu ministério. Eu disse para ele. Ou seja, o líder precisa ser resiliente e determinante. Santo homem de Deus. Todos aqui são homens e mulheres de Deus, mas o líder precisa literalmente de ser homem de Deus. E eu vou explicar aqui o que Deus colocou no meu coração. Ser homem e mulher de Deus, no sentido de liderar, não é eu chegar para o pastor e dizer: pastor, eu estou preparado para ser superintendente da escola dominical ou professor da escola dominical, porque eu sou homem de Deus. Homem de Deus aqui é quando os seus liderados apontam o dedo para você e dizem: ele é homem de Deus. Ela é homem de Deus. Vejo que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Não é eu que tenho que dizer que eu sou um santo homem de Deus. Que eu tenho chamada é as pessoas que eu vou liderar, e o meu líder maior que vai dizer se eu sou homem de Deus ou não. É muito fácil dizer para o pastor, dizer: eu sou homem de Deus, pastor, eu já estou preparado. Não, é o pastor. A mulher disse: vejo que ele é um santo homem de Deus. Eliseu não chegou na casa da mulher e disse: constrói um quarto para mim aí, eu quero ficar aqui porque eu sou homem de Deus. Foi a mulher que disse: ele é homem de Deus. Ele pode ficar na nossa casa, ele pode almoçar conosco, louvado seja o nome de Deus. Você pode glorificar a Deus nesta noite? Não é um blá blá blá, um discurso aqui, uma saudação ali que diz: já vai pregar na minha igreja. Não é por aí, mano. Eu frequentei a igreja em Uberlândia 6 meses. Com 6 meses me deram a oportunidade de falar 5 minutos na igreja. Depois que eu falei 5 minutos, eu preguei 10 minutos na escola dominical. Depois da escola dominical, aí eu falei na igreja. Queria saber se eu era um homem de Deus. Ei, irmão, não tem ninguém perfeito aqui. Eu sou talvez o mais pior dos irmãos, porque eu estou pelejando para ir para o céu. E é a graça que vai me levar para o céu. Segundo aqui, o líder precisa de ser de confiança. Precisa de ter confiança dos liderados e do seu superior. Veja que a mulher chama o seu marido e disse: vamos construir um quarto para ele. Olha, essa família era rica. O marido viajava, ficava um mês, 15 dias, uma semana fora. Ela disse: vamos construir um quarto para ele. E naquela cultura daquela época, irmão, construir um quarto para um homem, no caso o profeta, o seu servo Geazi, e o marido viajar uma semana para cuidar dos negócios, porque ele tinha o seu negócio, era uma coisa meio escandalosa. Mas ela disse: para esse aí, ele é de confiança, ele tem o meu respeito, ele tem o nosso respeito. Podemos construir um quarto para ele aqui dentro do nosso lote, porque ele é o homem de Deus. O líder precisa ser de confiança do líder, do seu líder maior, no caso o nosso pastor. Ele é a sede e precisa ser confiança das pessoas que ele vai liderar. Senão não é líder, senão não vai dar nada. Confiança. A mulher diz: pode fazer um quarto para ele. O dia que você estiver viajando, meu marido, cuidando do negócio das nossas terras, das nossas fazendas, pode deixar que ele é um homem de Deus, ele é de confiança. O líder precisa ser de confiança. Confiança da sua família, da sua esposa, dos seus liderados e dos seus líderes maiores. Quantos estão entendendo, pode dizer amém? Vou rapidinho aqui agora. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto. Algumas versões dizem em cima do muro, ou do lado do muro.
obra de pedreiros, e ponhamos-lhe nele uma cama. Um quarto. Vamos fazer um quarto para ele. Quando ele passa para aqui, que ele almoça, faz refeições para nós, ele fica aqui do nosso lado, aqui num quartinho aqui. Eu estou percebendo que ele está inquieto. Ele precisa de um quarto. Quarto aqui fala de tempo com aquele que é o dono da obra. Ei, líder precisa de ter tempo para falar com aquele que te colocou na liderança. O líder que não tira tempo para falar com o dono da obra, para conversar com o dono da obra, para dialogar com o dono da obra, vai tomar direções erradas ou precipitadas e não vai dar certo. Quarto fala de tempo, de experiência, de ouvir o dono da obra. O que Jesus diz? Quando vocês orarem, entra no teu quarto e em silêncio roga o Pai. Quarto ali é figura de linguagem. Não é entrar no quarto literalmente. Quarto ali é tempo, é intimidade, é conversar, é dialogar. Ei, o líder precisa de um quarto. Você tem um quarto na tua casa onde você fala com o Papai Celestial? Eu não estou falando de quarto literalmente. Você tira 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 hora de oração para falar com o Papai Celestial e navega pelas palavras, pela palavra de Deus, para você buscar direção de Deus para liderar aqueles que foram colocados sobre a sua liderança. Racho e canto, iremiká xaramanaias. Porque liderar é muito bom, irmão. Ir para a Serra da Mesa, ficar ali na quadra até 3 horas da madrugada. Não estou falando, não, é ótimo. Eu viajei. Fique na Serra da Mesa pescando o dia, a semana inteira, como eu fui, e fique na quadra até 3 horas da madrugada, mas tira das 2 horas da madrugada até as 4 horas para falar com o dono da obra. Quarto fala de tempo. Quarto fala de intimidade com aquele que é o dono da obra. Por isso que nós estamos passando o que está passando hoje, pastor, no Brasil. Até a própria igreja, ou parte da própria igreja, claro que uma grande parte, estão votando, irmão, em quem está perseguindo a gente mesmo. Não, mas eu votei nele, eu votei nela, nunca me persegui, irmão. Vai vir aí, irmão. Do jeito que vai, se não haver uma interferência interna ou externa, vamos chegar lá naquele vizinho próximo aí, vamos chegar lá. Vai chegar lá. Isso é ponto pacífico. Estava ouvindo a Rádio Paz hoje, tente buscar na Rádio Paz o programa do Luiz Alberto hoje. Rapaz, não vou nem entrar no assunto. Programa do Luiz Alberto hoje sobre o que está acontecendo no nosso país e alguns vizinhos por aí. Um quarto, obra de pedreiro, ponhamos nele uma cama. O líder, irmão, precisa de uma cama, ou seja, descansar no Senhor. A coisa na sua vida, na sua casa e principalmente na obra de Deus, que é para você tomar atitude e fazer rápido. Claro que na direção de Deus tem coisas que na casa, na sua casa, no seu casamento e principalmente na obra de Deus não é para você tomar decisões precipitadas, é para você acalmar e ouvir a voz daquele que te chamou para fazer a obra. Cama fala de você descansar nos braços do Senhor, porque há coisas, há momentos que você não tem como resolver o problema, aí você vai entrar em oração, jejum e consagração, que Deus vai te dar uma direção para você fazer a obra de Deus. A gente vê alguns amigos, irmãos, amigos na obra, às vezes junto com a gente em outra igreja, que a gente às vezes conversa com outros pastores, que eles entram em parafuso. Não descansa, senta na cama, descansa no Senhor, espera que Ele tenha a resposta no tempo certo, na hora certa. Cama aqui é figura de linguagem, no sentido de eu fazer a minha aplicação. Estão entendendo? Pode dizer amém? Eu fiz algumas anotações aqui, mas não vou seguir não.
Cama fala de saber, o líder precisa saber que Deus está no controle da obra. Eu não é o dono da obra. O dono da obra é aquele que te chamou. Então descanse no Senhor, espere no Senhor, que Ele vai te dar uma resposta para você fazer a obra e para você tomar decisões diante da obra. Louvado seja Deus. Amém? Cama, mesa. A mulher diz: vamos fazer uma mesa e vamos colocar uma mesa no quarto para ele. Mesa fala de comunhão. Comunhão vertical e comunhão horizontal. Porque tem muitos que se gabam, que tem comunhão com Deus, que fala com Deus e que Deus revela para lá e para cá. Mas como que está a minha comunhão com o meu pastor, com meus colegas de ministério, com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, com os irmãos? Ei, mesa fala de comunhão. Sentar na mesa e não olhar se o outro é mais branco, é mais preto, se está mais velho, ou se é menos sábio ou menos sábio. Eu preciso de ter comunhão com todos os meus liderados. Primeiro, comunhão com aquele que fez os céus e a terra, e comunhão uns com os outros. Seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o... Ei, seguir a paz. Por que não vem seguir a santificação e depois vem primeiro a paz? Não, a Bíblia é Bíblia, irmão. Você tem que ter cuidado com isso. Seguir a paz com todo e a santificação. Se não tiver paz, se não tiver comunhão, adeus santificação. Se não tiver paz, se não tiver comunhão. Mesa aqui fala de refeição, almoçar junto, passear junto, fazer o café da manhã junto, jantar na quadra junto, fazer a pamonhada junto, fazer a galinhada junto, ou ir para o congresso junto. Louvado seja Deus. Mesa aqui também fala daquilo que você coloca na mesa. Cuidado, líder, obreiro, vice-pastor, obreiro, professor de comunicação, tem que saber o que coloca na mesa. Você pode fazer várias pesquisas, você pode ter vários livros. Cuidado, irmão. Você pode pesquisar na internet. Cuidado com os blá 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 e com a teologia reformada que tem por aí, que tem alguns pontos fortes, mas a maioria são pontos fracos. Senão daqui um pouquinho. Preferência é a palavra de Deus sobre a mesa, porque ela é que vai, a bússola que vai dirigir o líder na igreja. Amém? Uma cadeira. Vamos colocar também uma cadeira para ele sentar. Cadeira fala de autoridade. O líder precisa de ter autoridade, irmão, para liderar os seus liderados. Ei, autoridade aqui não é apontar o dedo e nem dizer eu faço, desfaço e eu mando. Autoridade aqui, irmão, é você fazer a coisa certa na hora certa, diante da presença de Deus. Autoridade aqui é quando as pessoas olham para você e dizem: ele ou ela é um santo homem de Deus, ela é uma santa mulher de Deus. Eu vejo o rosto de Cristo brilhar na vida dele. Aí tem autoridade, sim. Olha como ela anda, olha como ele anda, olha como ele prega, olha como ele conversa com os irmãos, olha como ele é simples. Esse obreiro, esse líder, ele tem autoridade. Cadeira fala de autoridade, sentar na cadeira. Lucas capítulo 4, Jesus chega em Nazaré, a cidade em que ele foi criado. Quando ele entra na sinagoga, havia aproximadamente 200 a 300 sinagogas. Naquela época em Jesus, sinagogas era oriunda do cativeiro da Babilônia, porque os judeus não tinham onde adorar na Babilônia, e surgiu cultos lá nas famílias e trouxe a ideia das sinagogas para Jerusalém. E havia cerca de muitas sinagogas. Só em Cafarnaum, se não estiver enganado, havia mais de 20 sinagogas, porque Cafarnaum era cidade marítima e tinha bastante movimento. O templo em Jerusalém era onde fazia os sacrifícios, a adoração através do sacrifício. Mas a lei e os profetas eram lidos na sinagoga. E Jesus chega em Nazaré e vai para a sinagoga estava lotada. E ele entra na sinagoga e ele está no meio da multidão. E aí ele, naquele dia, na direção de Deus, propósito de Deus, foi dado o livro para ele ler. O livro da lei e os profetas. Ele abre o livro. Quando ele abre o livro, Isaías 51, eis que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu
para pregoar o ano aceitável do Senhor, libertar os cativos, oprimidos. Ele lê o livro, você pode ler lá, e quando ele vai lendo, e ele disse: hoje se cumpriu isso nas vossas vidas. Quando ele fecha o livro, ele senta na cadeira. Havia uma cadeira chamada cadeira de Moisés em todas as sinagogas. O Messias, quando chegasse, sentaria nessa cadeira. Ele lê o livro e senta na cadeira. A autoridade máxima da igreja que está aqui nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Sentou na cadeira, os olhos da multidão fitou nele, porque ele lia o texto e disse: onde se cumpriu? E sentou na cadeira de Moisés, que era reservada para que quando o Messias chegasse, sentaria. Louvado seja Deus. A autoridade fala de presença de Deus na vida de um líder ou de uma mulher chamada por Deus. Normalmente o líder manso é humilde, mas quando ele abre a boca para falar sobre as coisas de Deus, revelou para ele, ele tem autoridade. É isso que Deus espera de um líder e de uma mulher de Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Não, eu não tenho autoridade nenhuma aqui. O pastor falar: amanhã você vai sentar lá na portaria, vai rapar a água que está correndo lá e é dali para fora. Dali para fora, irmão. Uma outra coisa bem rapidinho que me permita, eu não sou o pastor da igreja é o nosso pastor de Carvalho, ao qual nós temos um grande respeito por ele e para a nossa pastora. Eu penso que é uma falta de consideração, uma falta de ética. Eu, como líder do trabalho aqui da escola dominical, ou do trabalho da família, convidar um pregador e o pastor ficar sabendo só no dia do culto. Está errado, irmão. Não concordo. Ou então na próximo ao dia do culto. Um dia o pastor ligou para mim e disse: você sabe quem vai pregar amanhã? Eu disse: não sei, pastor, eu acho que é o fulano. Não comunicou com o senhor? Não comunicou não. Não, irmão, o pastor está aí. Eu não sou muito de chamar a pessoa lá de fora para pregar, a não ser que eu conheça. Eu só confirmo com a pessoa que vai lecionar aqui na escola dominical, ou pregar num culto de domingo aqui, que eu tenho direção, depois que eu converso com o pastor: pastor, eu estou pensando em chamar o fulano ou a fulana, o que o senhor acha? Se o pastor disser pode chamar, aí eu disse para ele que ele pode vir. Eu jamais vou confirmar com ele, para ele vir, se antes eu comunicar com o pastor, porque o pastor disse: não, eu já vi um boato por aí, aquele lá não é muito, aquela lá não dá para você dispensar. Aí como é que eu vou dispensar? Então eu tenho que falar antes. Nós estamos falando de autoridade, sentar na cadeira. Quem está sentado na cadeira aqui como o pastor da igreja é o pastor de Carvalho. Você pode dar uma salva de palmas para o nosso pastor e a nossa pastora? É só uma opinião minha, eu não sou nada, irmão. Colocamos um candeeiro, ou seja, um candelabro. Aquele púlpito tem um candelabro, né? 6, 7 é o do meio. Oi? Ah, tá aí, tá ali o candelabro ali, né? Ei, irmão, isso tem um significado que eu te falo. Cada maçã, cada cachopa. Nossa Deus. Vamos colocar um candelabro dentro do quarto dele. O candelabro apronta para a nação de Israel e para Cristo também. O candelabro hoje é a igreja. Irmão, o tabernáculo, você vê Cristo dentro do... Você vê Cristo já no primeiro versículo da Bíblia. Do princípio criou os céus, Deus o céu. Cristo já está ali. Cristo está de Gênesis a Apocalipse. O tabernáculo, você vê Cristo dentro do tabernáculo. Você já vê logo na primeira peça, que é o altar do sacrifício. Você entra, o altar do sacrifício. Dá mais alguns passos, a bacia de bronze, feita de bronze batido, água cristalina que era colocada dentro dela. A bacia de bronze, irmão, o sacerdote Moisés pediu os utensílios de beleza das mulheres. Os espelhos eram de bronze. As mulheres foi dispensando tudo para construir a bacia de bronze.
elas não colocaram a vaidade da beleza. Disse, não, eu vou, pode levar. Eu pintei o cabelo para cá, eu dou uma arrumadinha cá, eu não preciso de olhar muito para a minha estética. Eu quero é que o tabernáculo seja bonito na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A pia de bronze, água cristalina. O sumo sacerdote, o sacerdote entrava dentro para fazer o sacrifício. Ele chegava na pia de bronze, água cristalina. Ele abaixava para lavar as mãos e os pés. Havia uma tarja ou a lâmina de ouro na sua testa escrito: santidade ao Senhor. Quando ele abaixava para pegar a água com as suas mãos, para lavar as mãos e os seus pés, o nome santidade ao Senhor brilhava na água e ele via. E hoje, irmão, deixa para lá. Caminhava mais um pouquinho, o altar dos pães ármos à direita, à esquerda o candelabro, que é aqui que a mulher pediu para colocar dentro do quarto dele. Caminhava mais um pouquinho, o altar de incenso, de oração, e aí entrava no lugar santo do santo, onde estava a arca da aliança. Se você observar a distribuição das 6 peças dentro do tabernáculo, formam uma cruz, literalmente. As 2 primeiras peças, a peça direita, a peça esquerda e as 2 últimas, forma-se uma cruz dentro do tabernáculo. Foi na cruz que ele se entregou por mim e por você. Ele é o dono da obra, ele que dirige essa igreja. Eu estou aqui como servo do nosso pastor e servo do pastor supremo, e mais nada. Ei, você sabia qual é o título que vai permanecer na eternidade? Servo. Pastor Zé Adão está entrando no céu, que nada, irmão. Está entrando o servo Zé Adão, louvado seja o nome do... Está entrando o servo pastor José de Carvalho, porque lá na eternidade seremos servos, ou seja, prestaremos um serviço de adoração a Ele 24 horas por dia. Candelabro fala da presença do Espírito Santo. Ei, o candelabro, as sete artes com a cachopa, ou seja, com a baciazinha na frente. O sacerdote tinha que colocar azeite de manhã e à tarde. O fogo jamais poderia apagar nessas 7 pontas, 24 horas por dia, ao entrar dentro do tabernáculo e posteriormente dentro do templo de Salomão. O candelabro, ou seja, louvado seja Deus, o candeeiro estava aceso 24 horas por dia. O líder precisa de ter a presença do Espírito Santo na vida dele 24 horas por dia. Porque é o Espírito Santo que vai dar a direção, orientação. Ele é o professor por excelência. Você pode dar uma salva de palmas para o Espírito Santo nesta noite. Vamos colocar de pé, eu vou fazer uma oração. Deus seja louvado. O candelabro, os membros da tribo de Levi que fazia faxina, que cuidava dos utensílios, limpava os utensílios, cotidianamente fazia a limpeza do candelabro sem que o fogo o apagasse. Pegava as colheres, os garfos, rapava, tirava aquela crosta, para que o azeite fluísse pelo pavio, para o pavio não apagar. O pavio fala da minha natureza humana. Eu preciso de estar mergulhado no oceano do Espírito para que o fogo dele não apaga na minha chamada e no meu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu não tiver mergulhado no oceano do Espírito, o pavio, ou seja, esse homem aqui apaga. O que eu vou falar não tem voz ativa, não tem impacto, não tem nada. Mas se, louvado seja Deus, o pavio, ou seja, eu e você que somos chamados para fazer obra, estiver cheio do Espírito Santo, a lâmpada vai estar sempre acesa. O candelabro, esse candelabro aí é só uma réplica. O candelabro original, irmão, ele tinha só 7 pontas que está ali, e ele lá em cima onde ficava
pavio e aqui a chama 24 por dia. Ele tinha uma cachopa construído literalmente aqui para proteger a chama. Aqui está o candelabro, aqui está a chama e aqui está o negócio aqui, para que o vento não apagasse o fogo, porque às vezes o vento dava no tabernáculo e entrava lá no lugar santo para não apagar. Cuidado com o vento de doutrina, os movimentos, as inovações, o modismo. O líder precisa de ser ético, equilibrado, santo, moderado, para que o fogo do Espírito Santo não apague na sua vida, na sua chamada. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Louvado seja Deus. Pastor Zé do Carmo, faz a oração aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Teu nome é maravilhoso. Paz do Senhor para os irmãos, amém? Senhor Deus, eterno Pai que estás no céu, Deus, na tua presença nós nos encontramos nesta noite, Senhor, viemos aqui para te louvar, para te adorar, para ouvirmos, Senhor Deus, a tua palavra, e acabamos de ouvir, Senhor, agora, Senhor, Deus amado, que nós possamos, Senhor, colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que a gente aprendeu nesta noite. Abençoa, Deus, cada um, Senhor Deus, cada líder, Senhor, toma nas tuas mãos, dá da tua graça, Senhor Deus, que a tua unção, que o teu poder, que a tua bondade, Senhor, Deus, possa estar estendida sobre a vida, Senhor, de cada líder, durante este ano de 2026 e os outros anos que virão também, Senhor. Pai amado, esteja, Senhor, dando força, ânimo, prazer, alegria, para te servir, alegria para fazer a tua obra, Senhor Deus. Pai amado, pedimos a tua graça nesta noite, Senhor, sobre a vida de cada um líder, Senhor. E assim nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quero que valorize o que você Vamos cantar tem. junto com a pastora Elaine. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Deus abençoe, glória a Deus. Gostaria de convidar aqui na frente o Enzo Natan, é isso mesmo? Vem aqui, Enzo, por favor. Fica bem do meu lado aqui, do meu lado direito aqui, e o pastor Joaquim fica aqui do meu lado esquerdo. Nós vamos, e você também pode vir. Ah, irmã, tudo bem. Sobe aqui em cima, nós vamos fazer a oração. Ontem o culto, podem assentar só um instante, meus irmãos, muito obrigado, Deus abençoe, me desculpe, eu esqueci de falar. Ontem foi um culto maravilhoso, que eu tomei conhecimento, teve reconciliação, teve presença de Deus. Todas as quarta-feiras tem o culto do lar, e nós estamos muito empenhados, mesmo com chuva, com sem chuva, nós estamos realizando para a glória de Deus. Ontem eu não pude estar presente, aproximadamente 15 pessoas estavam lá, orando, buscando a presença de Deus. Mas eu quero falar uma outra coisa antes de fazer a oração para vocês. Irmão, eu estava deitado ontem e de repente veio na minha mente algo que eu assustei assim, sabe? Sabe aquela coisa que você assusta, você perde o sono? E eu falei, meu Deus, será que eu vou ter que levantar? É que veio na minha mente uma frase bem desse jeito assim, ó. Olha que é sério, irmãos.
Desse jeito que veio na minha mente, ó. Como que o demônio entra nas pessoas? Meu Deus do céu. E como que o demônio sai das pessoas? Ai. Aí eu falei, agora eu vou ter que... Aí o Espírito Santo me levou lá para o livro do Apocalipse, capítulo 12. Na onde a gente vê aquela batalha espiritual, aquele dragão vermelho com 7 cabeças. Que fala que esse mesmo dragão é aquela antiga serpente lá do jardim. E aí o Espírito Santo começou a me ligar, irmão, com as coisas que estão acontecendo na política hoje. Porque às vezes nós pensamos que demônio é só aquelas pessoas que caem, espuma a boca. Não, porque às vezes os principais, os demônios maiores, eles estão atuando no meio das autoridades políticas. Crente precisa saber dessas coisas. E aí isso foi me incomodando, e eu levantei, né? Aí fui meditar e orar. E aí foi que eu pensei, será que a pessoa já nasce com o demônio? Não. Aí Deus falou comigo através da Escritura, não. Apesar de toda pessoa que nasce, ele já nasce com a tendência de pecar, e o pecado abre a porta para o demônio, mas a pessoa não nasce endemoniada. E aí existe uma série de coisas que induz o espírito do demônio a possuir alguém. E agora, irmão, pensa na dificuldade que é para esse mal largar essa presa. E ainda tem gente que pensa que a igreja está aqui para ficar tirando oferta, irmão. Ainda tem gente que pensa que a igreja está na terra. Não vou para a igreja não, vou ficar aqui em casa mesmo. Então isso é um tema muito sério, porque nós vamos começar a falar sobre ele também nessas terça-feira. E também nos domingos. Aqui não tem hora para a gente falar, a hora que Deus mandar a gente fala mesmo. E eu convido a igreja para estar sempre ligado, porque nós estamos vendo coisas terríveis acontecer. E não adianta a gente querer fechar os olhos para o mundo espiritual do mal, porque ele está aí. Ou a gente enfrenta ele e vence, ou ele vence a gente e a gente acaba cedendo à tentação e ainda leva um bocado de gente com a gente, um bocado de pessoas com a gente. Queria revelar isso para vocês, que aconteceu comigo ontem, quando eu estava deitado. Levantei, estudei, orei, escrevi um bocado de coisa, já está guardado, e vou continuar estudando dentro da Escritura para passar para a igreja aquilo que o Senhor está falando com a gente, tá bom? Deus abençoe. Agora chegou a hora de oração. Fica bem pertinho de mim, que eu quero que vocês fiquem aqui juntinho comigo. Como eu estava dizendo, isso aqui é o Enzo Natan, né? Que reconciliou com Deus, né? Seu filho, né, irmã? Então, que maravilha, isso é fruto, né? Vou passar o microfone para o pastor Joaquim, para ele fazer esta oração, para reconhecer o que foi feito lá na casa deles, para que o Enzo já está vindo nos cultos, né? Para que você fica firme, já é batizado nas águas, já é batizado, começa a tomar a Santa Ceia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé agora para a gente orar no nome do Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento todos na paz do Senhor. Mais um filho pródigo que voltou. E eu gostaria que a igreja se ponha em obrigação a nós orar para esse menino. Tem o tio dele lá ainda que não quis reconciliar ontem, o casal ali estava lá, viu? Foi coisa tremenda ontem na casa dessa mulher. Quem estava lá viu. Foi coisa... Só Deus mesmo para fazer aquilo. Engraçado que foi o último culto do ano de 2025, foi na casa dela, e o primeiro de 2026 foi na casa dela. Mas é igual eu falei para ela e o esposo dela, o menino lá da porta. Deus tem promessa na família. E vai vir todos os ele. O outro está encorrentado pelo Zé Pilintra. Eu falo mesmo,
porque eu conheço a fundo essa parte aí. Primeiro eu passei lá, para depois eu vim para o evangélico. Primeiro eu bebi cachaça com Zé Pilintra, com Tranca-Rua, com esse povo tudo, para depois eu vim para o evangélico. Eu vi a outra parte da moeda. Muitas das vezes as pessoas pensam assim, não, o diabo não faz isso, ele não tem poder. Ou você está por fora demais. Eu fiz muita coisa ruim em cima dessa terra. Até hoje eu peço perdão. Por isso que o Marcelo está com 4 anos de joelho na madrugada. Por isso, Deus me cobra muito. Mas esse de lá também já está na mão do Senhor. Engraçado que o irmão, nós orando para ele, e o irmão disse que o Zé Pilintra entrou dentro da casa, o dono da casa, que é o esposo dela. Agora ele não entra mais. Nós começamos a oração para ele, uma oração de 15 dias, e ele prometeu para nós, no outro dia ele bebeu, não bebeu? Ele é terrível. Eu falei com ele, foi usado de novo. Ele falou, quando eu vi eu tinha bebido 2 latinhas. Aí você vai falar que ele não tem força. Tem. Muitas das vezes ele é mandado até por Deus, igual fez com Jó. Vai, mas não toque na alma do meu filho. Vai destruir ele, vai machucar ele, vai machucar a família. Mas não pode tocar na alma dele. Mas se antes que judia, que maltrata essa coitada, e o irmão lá que está em oração, vamos expor, vamos colocar esse rapaz e o outro na presença de Deus. É a nossa obrigação, é essa, meu irmão. É para isso que nós estamos aqui. Eu estava lá fora, muitos orou para mim, me resgatou. Agora depois que me resgatou, eu estou aqui, que eu andava no lamaçal, hoje eu estou sentando junto com os príncipes, estou aqui junto com vocês, que é mulher e homem de Deus, e eu vou desfazer do que está lá fora, eu vou para cima. Aconteça o que acontecer. Quantos, uma vez eu estava pregando em Goialândia, quando eu terminei a pregação, que eu disse, e veio uma mulher lá do fundo, um coquinho na cabeça, e falou para mim assim, a sua cabeça já está na bandeja. Ela endemoniada, ela falou para mim, o meu chefe já mandou colocar a sua cabeça na bandeja, e você vai morrer. Eu saí de lá, no outro dia nós fomos pregar em Anápolis, foi eu e a Zilda. Chegando ali em Teresópolis, de lá para cá, naquela descida, ela é 3.800 metros. O pneu daquele carro ali estourou descendo de 130, mas ele não conseguiu. O carro rodou, mexeu e virou. Engraçado que a Zilda não falou nada, ficou caladinho, só orando, e não aconteceu nada. Só o pneu que estourou tudo, acabou. Mas ele botou para matar, mas não vai matar. Porque Deus disse, pode fazer tudo, pode destruir os bens dele. Porque teve uma vez que eu tinha muita coisa. Acabou tudo. A Zilda está aí que não deixou mentir. Acabou tudo, que nem meu celular não tocava. Mas tocar na minha alma, não. Ele tem poder de acabar com o que eu tenho. Pode acabar, não tem problema. Se acaba com aquilo ali, Deus dá outro. Ele torna a destruir. Deus dá outro. Eu não tenho amor naquilo ali, não. Tem amor, não. Tem amor numa alma que está lá fora, chorando, gemendo, gritando, passando dias e noites na cachaça, igual eu passava. E o povo de joelho por mim. E hoje eu estou aqui. E vou para cima mesmo, não tem problema. Eu falo, não, a pessoa lá está demoniada, vou para cima. Não tem problema. Não vai naquela casa, não, aí é que eu vou. Engraçado que essa mulher é corajosa. Ela vai comigo. E nós vai para cima. Se Deus mandar, moço. Não, mas lá não tem ponte, o rio está cheio. Ele vai fazer uma ponte para nós passar. Ou então ele vai abrir o mar lá, mas ela passa. E nós vamos para cima. Então nós vamos orar para esse rapaz que reconciliou, mais um filho pródigo que voltou. E nós vamos orar para ele permanecer. Porque o jovem que precisa de pregador, precisa de gente para louvar, precisa de gente